i7-4770 versus Ryzen 3 3200G. Processadores aí que são praticamente bem equivalentes. E a galera aqui no canal me comenta muito perguntando qual é melhor investir em um ou em outro. Então você vai estar vendo isso nesse vídeo aqui de hoje. Não esquece de explodir o seu like, de se inscrever no canal, que é muito importante. Não esquece também de que você precisa clicar e ativar o sininho. Senão o YouTube não vai mostrar pra você quando eu postar vídeo novo, quando eu abrir live aqui no canal. E você vai perder mesmo esse conteúdo. É sério? Bom, aí é com você. De qualquer forma, você pode fazer isso. E deixar um comentário também, que aí vai criar engajamento e o YouTube vai mandar para outras pessoas. Mas, sem mais enrolação, bora ver a comparação desses dois processadores e ver qual é melhor. Vambora. Estou aqui nele. Technical City com o i7-4770 versus Ryzen 3 3200G. Vamos ver a comparação entre esses dois processadores aí. Começando aqui com uma pontuação geral. A gente já começa com uma diferença de 0,9%. Cara, é literalmente 1% de diferença entre um processador e outro. Que na prática, será que realmente dá essa diferença toda? Será que de fato você conseguiria sentir a diferença entre um e outro? Então aqui você tem mais ou menos um gráfico de como é que funciona esse desempenho deles. Onde temos idade, temos núcleos thread, essas coisas. Mas tá, a gente vai dar uma pulada nisso aí. Vamos partir para alguns pontos específicos. Não vou analisar exatamente todos os pontos, beleza? Bom, vamos lá, detalhes principais. Primeiramente, lugar de popularidade. O Ryzen é muito mais popular. O Ryzen tá na posição 29ª, enquanto o i7 já vai lá para a posição 76, beleza? Então, de fama, assim, por processadores mais famosos, o Ryzen acaba se destacando mais. Ele tem mais eficiência energética, pelo que o site tá dizendo aqui, beleza? E a data de lançamento dele tem uma grande diferença, hein? Quando o i7 foi lançado em 2 de junho de 2013, tendo 11 anos de idade, pro Ryzen, que foi lançado 12 de junho de 2019, tendo somente 5 anos. E a diferença de preço de lançamento dos dois é absurda. Enquanto o i7 foi lançado com $500, o Ryzen foi lançado com 99. Por padrão, a gente vai dar aquela olhada e, mano, o dólar tá 5,81. Já tá batendo 6 conto. Hoje, se o i7 fosse lançado a $500, estaria custando quase 3 mil reais. Enquanto o Ryzen estaria custando na casa dos 575, metade do preço. Nem metade, quer dizer, metade um caramba, não chega nem perto da metade, porque quase 3 mil reais é uma diferença muito considerável. E simplesmente, logo de cara, a gente já vê que o Ryzen deu uma surra no i7. Então a gente vai aqui, o custo-benefício do Ryzen, obviamente, é melhor, tem 9% de custo-benefício, enquanto o site deu 0% pro i7-4770. Aí o Ryzen tem uma relação de qualidade e preço, que é o custo-benefício, 1923% melhor do que o 4790. Resumindo, é uma surra astronômica, tanto em valor quanto em custo-benefício. Mas aí a gente chega nos pontos ao qual a gente precisa dar ponto pro i7. Por mais que seja um i7 de quarta geração, lançado em 2013, é um processador com 4 núcleos e 8 threads, o que acaba facilitando para trabalhos de multitarefa muito melhor pro i7, por ele ter mais threads, que é o que ajuda na questão de tarefas, de multitarefas sendo executadas ao mesmo tempo no seu computador, seja você gravar, jogar e assistir, jogar e escutar música, um monte de outras coisas aí, beleza? Frequência base, os dois têm uma frequência muito parecida, tendo uma vantagem a mais pro Ryzen aqui, tá? E a frequência máxima também, mas é muito parecida. Nessa questão aí eu acho que você não chegaria a sentir diferença no uso mesmo. Mas o i7 acaba ganhando por ele ter cache L3 de 8 megas, enquanto o Ryzen só tem 4. Isso aqui é uma memória extra que o processador tem, que ajuda com a frequência de trabalho dele, já que é uma memória que fica dentro dele e ele não precisa ir pegar informações com a memória RAM para executar certas tarefas. Porém, quando essa memória aqui esgota, ele obviamente vai atrás da memória RAM. Só que quanto mais memórias o processador tiver dentro do cache L3, mais rápido ele consegue executar certas funções. Mas a tecnologia que foi usada no i7 acaba sendo 22 nanômetros, enquanto para o Ryzen são 12. Para quem não entende, esse número aqui, quanto menor, melhor. É assim que funciona, porque conforme vai passando o tempo, a tecnologia vai evoluindo e ele vai diminuindo a quantidade de processos que precisa usar para trabalhar. Digamos assim, a quantidade de espaço que vai precisar para
colocar uma certa tecnologia ali dentro do processador, beleza? Então quanto menos, melhor. Tem um detalhe também que o Ryzen ele é desbloqueado para overclock, então ele você pode chegar naquela frequência que ele tem lá, de 3.6 a 4.0, e você pode simplesmente aumentar. Não sei exatamente o quanto, mas vai da galera que gosta de fazer overclock. Eu não me importo muito com isso não, mas tá. Aí vem compatibilidade, consumo. O Ryzen consome bem menos, 65 watts, enquanto o i7 4770 vai na casa dos 84. Sendo aqui LGA 1150 para o Intel e a M4 para o Ryzen. Isso é uma coisa que vai dar um grande peso na hora de você escolher entre um e outro, beleza? Por quê? 1150 é só para a quarta geração. E o i7 4770 é basicamente o último processador da quarta geração. Ele e o 4790. Então a partir disso você já não consegue mais fazer upgrade ou mexer mais nessa geração. Enquanto pro Ryzen, que é a M4, você ainda pode fazer uma quantidade de upgrades muito grande, dependendo da placa-mãe que você use. Se é uma A320, A520, por aí. Beleza? Então isso aqui dá uma grande diferença, faz você ter que repensar de fato. Se você é o cara que vai montar o PC que não vai mexer nele, não quer mexer nele por muito tempo, o i7 é uma boa pedida. Agora se você é o cara que vai montar um PC agora, mas sei lá, daqui a um ano mais ou menos, 2 anos, você já quer tá fazendo um upgrade no seu PC, o AMD aqui, o Ryzen, o 3200G já vai ser uma opção muito melhor. Mas isso não chega a descartar o 4770, porque também não é um processador para se jogar fora, beleza? Aqui o site não dá mais muitas informações, mas isso aqui são as instruções que vêm dentro do processador, que servem para usar certas funções específicas no computador, para aplicativos, esse tipo de coisa, beleza? Então quanto mais instruções, melhor. Porém, você precisa entender um pouco mais a fundo como é que funciona isso aqui, e eu não tenho interesse nenhum em explicar isso, beleza? Então a gente parte para especificações de memória. O 4770, ele só vai ter a leitura de memória DDR3, suportando no máximo 32 GB, enquanto o Ryzen já parte para DDR4, suportando o dobro, 64 GB de memória RAM, que só o processador consegue ler. Já na questão da placa-mãe, para o 4770 você só vai conseguir usar 16 GB, que são as placas-mães mais padrão. Se você pegar uma placa-mãe high-end, aí você consegue colocar o 32. Já pro Ryzen aqui, você já consegue colocar 32 de base, mesmo sendo usando ali uma A320. Então, vantagem absurda aqui pro Ryzen. Fora que a leitura de memória dele também é bem mais rápida, praticamente o dobro. E aí a gente chega na parte a qual é muito mais importante a gente dar aquela olhada, que é as especificações de gráfico integrado. O i7 4770 ele tem um HD Graphics 4600, equivalente a uma placa de vídeo aí de 2 GB. Vamos dizer assim, uma placa de vídeo bem básica mesmo. Eu vou chutar uma GTX 550 Ti dentro desse processador aqui. Mas não é uma placa de vídeo dedicada, o que faz com que a 550 Ti acabe se tornando melhor. Mas já tem uma placa de vídeo integrada que você já vai conseguir rodar algumas coisas, jogar alguns jogos. Será? E aí o Ryzen 3200G ele já vem com a Vega 8, que é uma placa de vídeo aí quase que equivalente à RX 550. Então você já tem uma noção de que o próprio gráfico integrado desse processador já dá uma surra no do i7. E aí a gente parte para outras coisas aqui, como revisão do PC Express, que é a leitura que ele vai ler, tá? 3.0 também para o 4770, então é bem parecido. Aqui a gente tem uma pontuação em questão de teste, que é o que dá a diferença de processamento entre os dois. Por exemplo, o 4770 deu 7.063 pontos nas funções ali que foram usadas e chegou nessa pontuação. Já o Ryzen entregou um pouco mais, praticamente 1% a mais. 7.129. Praticamente 1% a mais, que foi o que o site deu aqui, 0,9%. E aí a gente tem, em single core, a gente vai ter uma vantagem para o i7. Porque ele tem mais cache L3. Lembra que eu falei do cache L3 que ajuda na frequência do processador e no uso? Acaba se tornando isso aqui. Então o i7 acaba tendo essa vantagem. No multicore a mesma coisa, mas mais porque o i7 tem 8 threads. Então acaba ajudando mais. Já nos jogos a gente vê que o site dá 0% de diferença. Então vamos descobrir isso agora. No final, a vantagem que o i7 tem é por ter literalmente mais threads. Tem o dobro de threads, 4/8, enquanto o Ryzen tem 4/4. Já o Ryzen 3, por outro lado, tem uma pontuação de desempenho agregada de 0,9 mais elevada.
que é 1%. Uma GPU integrada com 144,6% mais rápida. É literalmente a surra que dá aqui no i7 4790. Eu falei tudo errado. No i7 4770 com sua HD Graphics 4600. Uma vantagem de idade também de 6 anos pro Ryzen, tá? E uma litografia bem mais avançada e um consumo de energia menor. Então, querendo ou não, no final o Ryzen acaba sendo melhor. Só que o site acabou dizendo que não consegue decidir entre um e outro, porque a diferença dos dois é muito pequena. Se você analisar por essa questão de números, beleza, mas aqui tem os outros detalhes a qual eu falei que são mais importantes. Upgrades futuros, beleza? E a base que você vai ter ali para montar o seu PC. Se você é o cara que vai montar seu PC e não vai mexer, beleza. Se você é o cara que vai montar seu PC e quer fazer upgrades futuros, o Ryzen é muito melhor. Também tem a questão da memória RAM, DDR3 para DDR4, leitura de memória, então faz diferença. Isso sim, o site não deu porque ele está analisando mais de forma seca. Eu estou analisando mais de forma humana. Então, aí você tira a prova dos 9 por você mesmo. Mas agora eu quero que você explode o seu like nesse vídeo, que você ainda não se inscreveu. Você que ainda não se inscreveu, clica agora no inscrever-se. Não esquece de ativar o sininho para você não perder o próximo vídeo, é muito importante. Esse vídeo é sugestão dos inscritos, beleza? Eu tava sem ideia do que gravar, eu fui olhar os comentários e a galera tava pedindo sobre esse vídeo. Eu vi bastante comentário sobre, beleza? Então o vídeo que você quiser, você pode deixar nos comentários. Mano, grava tal vídeo. Eu vou analisar, ver se dá pra fazer e trago aqui pra vocês. E agora a gente vai ver isso. O teste em jogos do gráfico, somente do gráfico integrado de um e outro. A gente viu que a diferença dos jogos que o site deu foi praticamente 0%. E agora, no HD Graphics, a gente viu que a diferença é de 144% só pro gráfico integrado. Será que vai ter diferença? Vamos ver, descobrir agora. Eu não vou olhar todos os jogos, beleza? Porque são jogos pra caramba. Tem bastante jogo aqui. Eu vou deixar todos os links na descrição pra você quiser olhar depois. Vamos começar aqui com o Valorant, com o Ryzen 3200G, com a Vega 8, 16GB de RAM. Simplesmente entregando na casa dos 150 FPS, sendo o overall dele 143 e o máximo que bateu a 187. Entregando aqui no Full HD, no baixo. Só o gráfico integrado, você pode olhar aqui, Ryzen 3 3200G, tá? Usando ali 8 GB de memória RAM e no clock máximo dele, que é 4 GHz, beleza? E aí, ó, o Vega 8 na casa dos 98%, entregando aí uma taxa de FPS muito grande para um FPS ali só com gráfico integrado, para um desempenho só de gráfico integrado. E o cara simplesmente dá para você conseguir jogar tranquilo. Então, já viu aqui que a fluidez para isso aqui já tá uma pontuação muito boa. Mas claro, a gente precisa equilibrar. Aqui eu encontrei um teste de HD Graphics aqui com 4570, porém é a mesma coisa, tá? 16 GB de memória RAM e aqui o i5 4570. E se você olhar, vai ter o mesmo gráfico integrado, que é a HD Graphics 4600. E no Valorant, simplesmente essa a configuração que está aqui está no HD, não tá nem em Full HD, com a configuração no baixo e simplesmente tá aí, entregando menos de 100 FPS, 90, na casa dos 90 FPS. O overall que chegou ali foi 97, praticamente 100. Dá pra jogar? Dá pra jogar, mas mano, é uma diferença muito considerável. E a gente viu que na diferença nos jogos lá ia dar quase nada. Sendo que aqui tá em HD e no outro tava em Full HD. E você consegue perceber a diferença, então dá uma ligada, ó. Olha a fluidez que tá esse negócio aqui. Simplesmente 130, 140 FPS, enquanto o outro tá entregando perto do 100. Mas é aquele negócio, se você acha que dá pra jogar, se você não é o cara que é focado no FPS, você tá vendo que tá rodando liso aqui também. Dá pra você jogar tranquilo, é um jogo competitivo, é um jogo que não precisa estar com uma qualidade gráfica muito alta, você não precisa estar com aquela resolução também tão insana assim. Mas, né, pra quem tem a capacidade de jogar em Full HD, jogar em HD não faz muito sentido dependendo do game. Porém, é um jogo pra você também deixar de sugestão aí, beleza? Chegando no GTA V com o Ryzen, mano, o 3200G consegue rodar ele a Full HD no alto, na casa dos praticamente 50 FPS. Se você olhar aqui, ó, o FPS tá aqui, variando. O overall que ele bateu foi 51, então a média, que é mais ou menos isso aí, quer dizer, overall, a média que ele vai ficar mais ou menos, na casa dos 50 FPS. O máximo foi 57 e o mínimo ali foi 45, entregando no Full HD no alto.
Nem precisa jogar isso aqui no alto, coloca no baixo, no médio, você já vai ter uma taxa de FPS até bem maior. Isso aqui, lembrando, só com gráfico integrado. O que já não é algo para você, o que já é algo para você botar na balança, que é aquela diferença de 144% que a gente viu no site lá entre o gráfico integrado do i7 4770 e Ryzen 3200. Ah, mas no vídeo lá você tá testando com a 4570. Mano, é literalmente a mesma coisa. É o mesmo gráfico integrado. Não muda. O que vai mudar vai ser as threads do processador entre o i5 e o i7, beleza? E aí no GTA V com o HD Graphics 4600, de novo em HD, tá? É obviamente, a AMD, ela investiu muito mais nos seus gráficos integrados, ó, o HD no médio. HD no médio, mano, dá pra sentir uma diferença absurda. Absurda, entregando praticamente 30 FPS. E só, não passou disso. São processadores que são para começar a quarta geração, tem bons processadores. Você viu que para multitarefas e para single core ali, que é tarefa única, ele acabou tendo uma certa vantagem, não tão grande. Só que no gráfico integrado puro para jogos, mano, a diferença tá muito considerável. E é aquele negócio que eu falei, se você vai montar esse PC para você não mexer mais, beleza. Investe numa boa placa de vídeo, coloca uma boa placa de vídeo nele. E esses jogos aqui que estão aqui embaixo, aparecendo todos, ó, a qualidade vai aumentar muito. Simplesmente o Valorant, todos os jogos aqui vão para Full HD e você vai conseguir jogar ali numa qualidade boa. Agora vai depender de como você vai configurar e se você é o cara que é focado no FPS. Mas você viu que o Ryzen 3200 entregou o GTA V a Full HD no alto, só no gráfico integrado, entregando 50 FPS, o que já é mais que suficiente para você jogar tranquilo. Enquanto aqui no HD tá chorando para passar dos 30 FPS. Cara, é praticamente o meu processador. Mas é o que eu sempre falei. Processador sozinho não faz milagre, mas aquele AMD a gente tem que reconsiderar nesse caso. Sinceramente, mano, eu não sei se o que eu tô falando aqui é besteira, mas aí você pode concordar ou discordar deixando nos comentários. Comenta aí o que você acha desse desempenho. E aí eu vou deixar os links desses vídeos na descrição pra você vir dar uma olhada. Eu já trouxe inclusive até um vídeo aqui no canal sobre só o HD Graphics, que dá pra vocês só jogar aqui, então você pode ter várias opções do que você pode jogar. Já no Ryzen também você tem várias outras opções aqui, como até o Red Dead Redemption 2, rodando a HD também, tá? Vamos lá, eu mostrei dois jogos que a gente botou em Full HD. Esse aqui você também vai ter que jogar em HD, porque querendo ou não é só o gráfico integrado. E gráfico integrado é um começo para qualquer processador. Beleza? Onde você vai estar jogando aqui no Red Dead Redemption a HD no baixo com FSR no modo balanceado, em compensação recebendo ali quase 40 FPS. Que é um jogo bem pesado e que vai exigir bastante, mas que no gráfico integrado tá dando conta de rodar. O que já com 4770, o HD Graphics 4600 já não aconteceria. Então são dois processadores, sim, equivalentes em pontuação geral, onde você olhar 1% de diferença. Agora, em coisas muito específicas, como jogos, gráfico integrado, memória RAM, vocês viram que a diferença não é nada de 1%, né? Mas bom, você deixa nos comentários a sua opinião. Quero que você comente, é sério, eu tô olhando os comentários aqui agora. Inclusive esse carinha aqui que comentou já vai receber um coraçãozinho. Que seja você, não importa. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Vai comentar aqui embaixo agora qual é o processador, quais são os processadores que você quer que eu faça essa comparação. Se eu encontrar teste de jogos eu trago, senão a gente vai só analisar aqui por cima, beleza? Então não esquece de assistir o vídeo sobre esse processador Ryzen AMD Ryzen 3200 que eu trouxe aqui montando um PC com ele, beleza? Então vai lá dar aquela conferida, o vídeo também sobre o 74770. Deixar na tela pra vocês aí alguns vídeos, playlist. Tamo junto, galera, até a próxima, valeu, falou e compartilha o canal. Fui!